Programa de hoje com o caso Rafaela. O caso Rafaela, que é essa jovem que vocês estão vendo aqui, que há cerca de 15 dias, infelizmente, ela foi encontrada morta aqui na cidade de João Pessoa, na região do Portal do Sol. Esse caso teve toda uma repercussão pela maneira como se deu. O crime ainda tem muito a ser esclarecido, tem muito a ser explicado, mas a Polícia Civil da Paraíba consegue um avanço. Está preso o suspeito de participação neste homicídio da Rafaela. Trata-se daquele homem que, da primeira vez, no dia do crime, ele foi preso, ou melhor, foi detido, levado para a delegacia e liberado. A polícia acredita que ele tem participação nesse crime. Nós vamos agora acompanhar a reportagem no início do programa, reportagem trazendo toda a dinâmica do caso que aconteceu no dia 2 de abril. Acompanha. Jovem Rafaela, ela desapareceu de casa no dia 29 de março, da casa dos pais. E no dia 2 de abril, ela foi encontrada morta no Portal do Sol. Logo em seguida, uma pessoa foi identificada como a principal suspeita de participar da morte da Rafaela. Quase ele foi linchado pela população que estava naquela comunidade no momento que encontraram o corpo da jovem. Ele foi trazido para a delegacia de homicídios, foi ouvido e liberado. Só que ele era o principal suspeito e ele não tinha sido mais visto ali naquelas imediações aonde ele residia, lá no Timbó. De repente, a delegada tomou conhecimento que ele estava morando no município de Sapé. Foi feito um procedimento, foi feito um mandado de prisão. Os agentes da Delegacia de Crimes de Homicídios, à frente Flávia Assad, cumpriram o mandado e ele foi trazido para João Pessoa. Ele encontra-se na carceragem e nessa quarta-feira será encaminhado para um dos presídios da capital, porque ele já passou por uma audiência de custódia. Eu conversei com a delegada e ela trouxe mais informações. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão desse suspeito e o trabalho investigativo seguiu nesse sentido. E, primeiramente, foi totalmente desconstruída. Como o senhor disse, ele esteve aqui, prestou esclarecimentos e essa versão apresentada por ele foi, durante a investigação, completamente desconstruída. Ele já passou por uma audiência de custódia, encontra-se na carceragem, provavelmente nessa quarta-feira, diretamente para o presídio? Exatamente. Já foi realizada a audiência de custódia. Ele não confessou, não prestou informações quanto à execução do crime, mas ele confessou no sentido de afirmar que a primeira versão apresentada por ele é inverídica, não é verdade. Porque ele relatou que a saída de Rafaela na comunidade, que ele teria visto Rafaela saindo numa moto vermelha. Foi essa versão que ele apresentou. E essa versão, como a investigação já nos levou a isso, ele confirmou que essa versão é inexistente. Então quer dizer que vocês têm elementos suficientes para fazer o procedimento contra esse homem, isso, como o principal suspeito da morte da Rafaela? Além de ser desconstruída essa versão, os elementos que foram colhidos aí durante a investigação, que ainda segue em curso, foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária. Então nós estamos com essa investigação em curso. Precisamos ainda da conclusão de alguns laudos para que ela seja finalizada, mas outros elementos já surgiram que o colocam ali nas proximidades do local onde o corpo de Rafaela Ingrid foi encontrado. Para não atrapalhar as suas investigações, não sei se é preciso a senhora me responder, existe a possibilidade de outra pessoa ter participado desse crime? Descartada essa possibilidade. Então quer dizer que foi levantado a possibilidade, né? Não significa que isso era certo de ser. Então, quanto a isso, a gente só tem um executor. Caso desvendado? Caso desvendado. Só apenas falta ainda como eu lhe disse, a conclusão desses laudos, de outros elementos, para a gente concluir, tá aí concluindo esse inquérito e impedindo, né, a violência. A gente não teve como impedir a chegar a essa família, mas o trabalho da polícia segue nesse sentido, de impedir que a impunidade bata as portas dessa família que hoje sofre, né, essa imensa dor. Com imagens de Júnior Dias, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Minha gente, esse caso
tem muito a ser esclarecido ainda, muito a ser esclarecido. Vejam só, o que é que eu disse a vocês naquele dia? Quando a polícia levou ele, as pessoas criticaram a delegada, disse, não, mas doutora, liberaram porque não tinha condições da polícia, porque tem muito crime que acontece aqui na Paraíba ou em qualquer lugar do Brasil, que a polícia sabe, que o delegado sabe, que a delegada sabe, os agentes sabem quem foi, como foi, mas eles ainda não conseguiram colocar no papel. Porque para a justiça o que vale é o papel, não é você chegar, prender, pegar e esteja preso e tal. Você tem que ter uma base, principalmente quando não é crime, quando não é situação de flagrante. Quando não está mais na situação de flagrante. Aí o delegado tem que correr com os agentes para colocar no papel. Colocar no papel, para mandar para o Ministério Público, dizendo, olha, é assim, foi assim, a prova é essa. Aí o Ministério Público pede a prisão. E o juiz ainda vai analisar se concede ou não. Então tem todo um rito. Nesse caso aqui, ele chegou lá, não tinha nada que comprovasse a participação dele. Agora, a Polícia Civil da Paraíba consegue elementos que colocam esse jovem aqui, aquele que foi preso no dia, que foi detido no dia, que colocam ele no cenário da investigação. Será que ele... Ô, Cacau, vamos dar uma ligada para o pai da Rafaela, pedir o contato dele aí, por gentileza, acredito que o Águia tenha, para a gente saber o que é que o pai da Rafaela acha dessa prisão, desse acusado, desse homem, que inclusive foi alguém que, entre aspas, foi defendido pelo pai da Rafaela no dia do crime. O pai da Rafaela protegeu ele no dia do crime, né? Saber dele, o que é que ele acha desse acontecimento, como é que ele vê tudo isso, como é que ele vê essa prisão. Desse homem aqui que a mãe já vinha dizendo, foi ele tá no meio, ele que matou minha filha, como é que ele é solto e tal, e tal, e tal. Ontem a polícia foi buscar ele em Sapé. É um mandado de prisão temporária, podendo ser prorrogado pelo mesmo período e depois ser convertido em prisão preventiva. O que está por trás disso? Eu até sugiro a Polícia Civil que possa fazer, no momento certo, uma coletiva sobre esse assunto, né? Aliás, tem muitos casos que a população precisa ter o esclarecimento. São casos de repercussão, são casos que geram revolta. A Polícia Civil tem tido um grande momento na nossa Paraíba da elucidação de casos e de crimes, mas precisa ainda ter uma comunicação melhor de algumas delegacias com a população, esclarecendo o que de fato aconteceu, para que a população possa saber o que aconteceu em meio a tantos casos que são casos revoltantes. Eu volto daqui a pouco a falar sobre esse assunto, inclusive com a possibilidade de falar com o pai da Rafaela dentro de instantes, tá bom?